Louvado seja o nome de Jesus. Estamos de volta com o momento da ministração da Palavra de Deus, o quadro A Voz do Divino, aqui no Amanhecendo com Cristo. E a partir de hoje, nós estaremos passeando nestas cartas de Paulo a Timóteo, né? E hoje, iniciando este passeio, 1 de Timóteo, capítulo 1. Louvado seja Deus. O bacana é que a gente já percebe, pelo teor desta epístola, que Paulo, ele já vai instruindo Timóteo a como lidar com a igreja, né? A como conduzir o seu ministério. Paulo já vai tratando aqui como não só Paulo, mas também Tito, deveriam conduzir a igreja do Senhor. Como eles deveriam se debruçar sobre seus respectivos pastoreados. Quando eu leio esta carta de Paulo a Timóteo, eu me lembro de quando eu tive um momento na minha vida de que eu perguntava ao Senhor o que é que eu iria estar pregando, né? O que é que eu iria estar falando para as pessoas. Isso, eu bem novo convertido, eu tenho dito esses meses de 2025, que no dia 28 de dezembro eu completo 34 anos de fé, agora em 2025. Esse vídeo vai ficar aí até Jesus voltar, né? E quando eu me converti no dia de sábado. No domingo, eu já estava participando de um projeto que tinha na denominação, que deve ter ainda, que eu fazia parte, que era a campanha evangelizadora. E eu, como novo convertido, já estava evangelizando. É um desafio grande, né? Porque eu não sabia de nada. Mas eu fui instruído pelo irmão que conduzia aquela comitiva. Nunca mais esqueço desse irmão, Diácono Martiniano José. Não sei nem por onde o amado anda esse período que eu estou falando agora, né? E ele me instruía. Eu entregar uma literatura às pessoas e dizer simplesmente às pessoas: Jesus te ama. Era a palavra que ele mandava eu dizer. E pois bem, depois daquela situação, eu voltei para casa e fiquei pensando em o que dizer às pessoas. Foi quando Deus mesmo foi me preparando, foi me instruindo. Claro, eu já disse, já fui até apelidado de barato de igreja, não sei por que me deram esse apelido, porque eu era assíduo dos cultos. Eu não faltava os cultos da congregação. Segunda-feira era culto de oração. Na terça-feira era ensaio do coral. O coral O Vencedor, né? E eu ia para a igreja ficar orando enquanto o coral ficava ensaiando. Na quarta-feira era o chamado culto de portas abertas, que era o culto de pregação. Na quinta-feira era campanha evangelizadora. Era o culto da campanha evangelizadora. Era um culto que tinha uma presença maciça de jovens. Na quinta-feira era a campanha evangelizadora. Na sexta-feira era o culto de doutrina, e eu era assíduo nos cultos de doutrina. No sábado de manhã tinha o que chamavam de consagração, e à noite tinha os chamados cultos relâmpagos, que eram cultos da campanha evangelizadora, em lugares diferentes a cada sábado.
E depois tinha uma vigília, que era em Casa Amarela, na época dirigida pelo irmão Edrísio. Quem é da minha época deve estar lembrado desse nome. A dirigente da campanha evangelizadora, onde eu congregava, era a irmã Carmelita. Deixa eu dizer onde era que eu congregava. Na Assembleia de Deus de Mangabeira. Isso dos anos 1985. Congreguei por lá até o ano de 1990. Congreguei lá. Depois, com 5 anos de convertido, eu já ingressei no seminário, enviado por Jesus e pelos irmãos que patrocinaram o curso durante, acho que, 6 meses. No domingo tinha escola bíblica dominical, eu estava na escola bíblica dominical. E era assim a minha dinâmica no começo da minha fé. Inclusive eu tenho até um seriado com o tema O Beabá da Fé. Eu sugiro que todo novo convertido e quem já é convertido há mais de um tempo, procure assistir O Beabá da Fé. Está lá no YouTube, Acorda a Bênção. E com essa minha frequência, o que eu quero pontuar é isto, que com essa minha frequência, no culto de oração e no culto de doutrina e na escola dominical, eu fui sendo instruído. Tinha meus questionamentos, tinha hora que eu perguntava ao meu professor, por sinal, um ótimo professor, Joás Lourenço, para que eu mando meu abraço, meu carinho, tenho um grande carinho pela sua família Lourenço, lá de Mangabeira. E tinha outros lá, como hoje, presbítero Joseval Serafim, irmão Roberto, que ainda continua por lá, se eu não me engano. E aprendi muito com eles. Mas no meu trajeto para casa, na minha ida para a escola, porque o jovem estudava à tarde, depois teve uma época que eu tive que me ausentar da igreja à noite, porque eu tive que começar a trabalhar, graças a Deus por isso. Então eu trabalhava pela manhã e tarde, estudava à noite, mas final de semana eu estava na igreja. E mesmo com essa minha ausência por causa dos estudos e do trabalho, não deixava de ler a minha Bíblia, não deixava de orar. E sempre perguntava ao Senhor o que eu devo falar às pessoas quando eu for evangelizar. Se eu tiver oportunidade num culto, o que é que eu devo falar para as pessoas? Eu procurei, desde então, ser substancial na minha fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário, pregadores, que nós cuidemos de ser substanciais no falar. Eu sempre falei para os obreiros que congregaram comigo no templo do Corpo de Cristo que procurassem orar, ter uma vida de oração. Todo crente deve ter uma vida de oração. Todo crente deve ter uma vida de oração. Principalmente você que tem a oportunidade de estar orando na igreja, em público. Você que tem a responsabilidade de estar louvando a Deus. E você que prega a palavra. Tem que ter uma vida diferente. Não só de testemunho, de atitudes, de ação, de reação, mas de devoção. Tem que ser aplicado à oração, meu irmão. E tem que ler Bíblia. E na hora de falar, procurar organizar o pensamento. Eu dizia sempre aos obreiros que pregar o Evangelho é como um professor que a gente tem no ensino hoje fundamental, no ensino médio, ou numa graduação, ou qualquer outra formação. O professor ele se prepara para dar uma aula.
é feito um programa pedagógico, né, que inclusive habilita os estudantes para concurso, para o desempenho profissional, para as suas ações, né, presentes como estudante, para, por exemplo, as avaliações e para suas práticas profissionais depois de formado. Então, um plano de aula, ou seja, o que o aluno precisa aprender. Já para nós pregadores, a motivação deve ser essa: o que as pessoas para quem eu falo precisam aprender, ou o que eu quero que elas aprendam no momento, ou que eu preciso levar de esclarecimento para elas no momento. No momento em que? No momento em que está havendo uma repercussão mundial, local, uma repercussão nacional sobre determinado tema, e eu procurar, à luz da Escritura Sagrada, esclarecer aos irmãos sobre isso e sobre aquilo outro. Essa palavra talvez, né, seja pertinente para um curso de obreiros, para uma convenção, né, para um momento assim de preparação de obreiros, como eu estava dizendo. Mas essa palavra é inclusive para todos. Eu quero inclusive adaptá-la. É isso que você, pregador, deve fazer. Porque agora eu penso que estou falando para pastores, de me dirigir a pastores, a pregadores, a professores de escola bíblica, a irmãos que saem em campanha evangelizadora. Até que eu vou falar sobre isso aqui também. Os irmãos que saem evangelizando. Mas eu quero adaptá-la como mensagem para você, meu irmão, minha irmã, que você precisa, independente dos pregadores da sua igreja, procurar resposta à luz da Escritura Sagrada. O bom é se você já vir com isso na igreja. Foi para o culto ontem, vai para o culto hoje, vai para o culto amanhã, e você receber isso, né? Mas também é necessário que você, rumine. Ruminar é aquele processo da mastigação que o boi faz, a vaca faz e outros animais fazem, que é de mastigar, botar para dentro, mas parece que, se eu não me engano, isso quem faz são eles, né? O boi, a vaca. Mastiga, e eles têm a prática de botar isso lá para dentro do estômago, depois volta e mastiga de novo, depois volta. Ruminar. Mastigar. Meditar. Refletir. Pensar. Procura pensar, irmão. Nem tudo mais é mistério. Tem mistério. Dia desses eu estava meditando e, de fato, tem coisas, como diz o profeta Isaías, que já estão reveladas. E o que é revelado é para o homem. E o que não está revelado é para Deus. Mas tem coisas que já não são mais mistério, porque já foram reveladas. O que falta, às vezes, é botar uma preguiça de pensar de lado e passarmos a pensar. Tem muitas respostas já dadas por Deus na Escritura. Tem muita coisa que já foram reveladas e já não é mais mistério. Porque nós, principalmente pentecostais, uma maioria tem preguiça de pensar, não procura entender e entrega logo ao caso ou acaso e diz: é mistério, porque não procura entender. Não? Porém, muitas coisas já foram reveladas. E aí, para você, pregador, você deve elaborar um plano de estudo. Pastor, mas eu não sei dar estudo.
Não estou mandando você dar um estudo, eu só estou explicando a você que você precisa ter um plano de aula. Você precisa organizar um esboço. Aí é a linguagem mais técnica, né? Porque seria necessário você receber um curso de homilética. Qualquer dia desse eu vou abrir alguns cursos assim, tá? No espaço que nós temos, vou abrir alguns cursos assim, que tiver interesse, aí diz a mim, porque aí se houver uma demanda de pelo menos 20 pessoas, eu já abro o curso sem muita demora, um curso de homilética, como preparar sermão. Mas se você não tem a técnica disso, você precisa organizar seus pensamentos, organizar organizar o seu raciocínio. Não é preparar mensagem. Eu digo que mensagem a gente recebe e entrega, porque quem sabe a necessidade que está aí do outro lado é Deus. Quem sabe a necessidade de quem está me ouvindo numa plateia de menor que seja a quantidade de pessoas é Deus. Mensagem a gente não fabrica, a gente recebe e entrega. Mensagem está no campo da revelação. Mas eu preciso chegar com um plano, que a gente chama de plano educacional, que é você, pregador, saber que está acontecendo um movimento, um pensamento, e você dá à luz da Bíblia, irmão, eu fui ler sobre isso que está sendo falado, e à luz da Bíblia eu descobri isso e isso. E à luz da Bíblia é assim, assim, assim. Entende? É o que Paulo diz, o que fazeis, pois, irmãos, quando vos juntais. Cada um de vós tem salmo, cada um de vós tem doutrina. Entende? É a pessoa que está em casa, vai para o culto. Senhor, se eu for ter uma oportunidade para cantar, que hino eu vou cantar? Aí você já sai de casa com o hino na cabeça. Eu vou cantar esse hino. Vou cantar esse hino. Tá? Se organizar, se preparar e não chegar e fazer as coisas empurrando com a barriga. Mesmo lendo Bíblia regularmente, é necessário que você organize seu pensamento sobre determinado assunto, que numa provável oportunidade você vai ter, mesmo se você não estiver escalado ou agendado para aquela situação. E se estiver, maior ainda a sua responsabilidade. Maior ainda a sua responsabilidade. Era o que Paulo estava instruindo Timóteo a fazer. Observe. Observe. 1 de Timóteo, capítulo 1. Eu vou começar do final, tá? Quando Timóteo diz a Paulo: limites a boa milícia. Verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando o mal, alguns fizeram naufragar na fé, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Desculpa. Amém? E aí ele pontua aqui Himeneu e Alexandre, os quais ele disse, Paulo entregou a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar. Mas quando Paulo orienta Timóteo a militar a boa milícia, ele fala exatamente de eles serem, em especial aqui Timóteo, uma expressão que a gente vai ver mais na frente, ser um obreiro aprovado, manejando bem a palavra da verdade, manejando bem a espada do Espírito. E como é isto? Aí, voltando lá para o início do capítulo 1, ele diz:
Como te roguei, verso 3, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Primeiro, focar na doutrina apostólica, focar nos ensinos neotestamentários. Não significa não pregar sobre o Velho Testamento. Presta atenção. Não significa não pregar sobre o Velho Testamento, mas interpretar o Velho Testamento à luz do Novo. Não ficar focado no Velho Testamento, até porque o Velho Testamento é a palavra de Deus, mas é direcionada para o povo judeu e é a lei, vamos dizer, nua e crua. Mas o Novo Testamento é que dá o sentido real do que diz o Velho Testamento. Só existe o Novo porque existe o Velho. E o Novo Testamento, irmãos, por exemplo, o Sermão da Montanha de Jesus é exatamente a versão original, é a interpretação original, é a interpretação real do que Deus queria falar e que Deus falou para o povo de Israel, para o mundo, para os povos, para as nações no Velho Testamento. Os homens é que torceram, os homens que deturparam. Jesus vem e apruma. Jesus vem e distorce. Porque os homens entortaram. Eu explico sempre, agora para isso é importante que haja uma visibilidade, né? Depois que eu vou fazer, quem está na live está vendo. Ó, esse pedaço de papel aqui, ó, eu estou aprumando ele, beleza? Ok? Vou entortar. Entortei. Os homens entortaram. Eu vou desentortar. Desentortei. Arrumei. Pronto. Alinhei. Ó, alinhei. Pregar o evangelho é distorcer o que está torcido. Os homens têm torcido o evangelho. Os homens têm torcido a lei, a sua interpretação, o seu sentido. Por isso que é bom pontuar o que Paulo diz, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. E usar da lei legitimamente é dar a ela o seu real significado, o seu real sentido, a sua real interpretação. Versículo 4. Não se deem a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Aí Paulo está chamando mais uma vez Timóteo a falar coisas que sejam substanciais. Fábula são esses folclores que nós temos, por exemplo, na nossa cultura brasileira. A cultura brasileira é muito rica em folclore. A gente não pode estar falando isso não traz edificação para nós. Espiritualmente nenhuma. Não nos leva a nada. Né? Eu acho muito bacana as ilustrações, né? São muito bacanas as ilustrações. Porém, elas só serão proveitosas se houver em seu desfecho um princípio bíblico. Porque as ilustrações, elas servem como figura de linguagem, é como parábola. As parábolas, inclusive Jesus usou muito de parábolas para ensinar verdades espirituais, para ensinar lições espirituais, já que o entendimento
humano sobre a espiritualidade é bem distante. Não é? Nicodemos, que era mestre em Israel, não entendeu quando Jesus disse: ao homem é necessário nascer de novo, e ele questionou: oxente, eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Aí Jesus disse: rapaz, tu é mestre de Israel, não entende essas coisas? Então a parábola serve para pegar o mais difícil e torná-lo fácil. É uma figura de linguagem. As ilustrações são figuras de linguagens, porém Paulo está preconizando aqui que o que deve ser tratado na igreja é o que traga edificação, é o que consiste na fé. E o que nos traz edificação é a palavra. O que gera fé é a palavra. Isso significa dizer que a nossa fala não deve ser uma fala por falar. Não deve ser um discurso aleatório. Não deve ser um discurso sem substância. Não deve ser um discurso, como a gente está observando hoje, de autossugestão. Hoje, nós estamos ouvindo falar muito de coaches, não é? Com mensagens motivacionais. Muita coisa está sendo falada. Dia desses eu estava observando algumas pregações, e pela misericórdia, com o conhecimento que a gente vem adquirindo a cada dia, eu estava dizendo: isso é o pensamento de fulano, isso é o pensamento de Beltrano, isso aqui é o pensamento de Ciclano que está falando agora. O mesmo, está falando sobre... E cadê Bíblia? E cadê Bíblia? E cadê princípio bíblico? É o que está faltando. Aí, o que isso acarreta? O Senhor disse através do profeta: o meu povo erra por lhe faltar conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Conhecimento da palavra. Porque não é ensinado Bíblia. Tome vitória, receba a bênção. São mensagens só para fazer o povo dar muita glória, só para o povo se alegrar, só para o povo se enfervecer. Mas está faltando princípio bíblico, que é o que segura o crente, que é o que atrai a bênção se o crente viver nele, que é o que firma os pés sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo até diz que é importante conhecer, nas entrelinhas, é importante conhecer, mas esse conhecimento, não é? Ele não deve ser priorizado no seu tratado com a igreja. O pregador não é para estar exibindo conhecimento que você conhece, todo mundo vai ver pela sua fala. Que você conhece, que você é entendido, as pessoas vão ver pela sua abordagem, pela sua linguagem, pela sua... Mas não é para estar se exibindo, se amostrando, mostrando que conhece. O momento da abordagem é o momento cirúrgico. O momento da pregação é o momento cirúrgico. É o momento de vida ou morte. Não é para brincar de pregar. Não é para brincar de subir em púlpito. Não é para brincar de fazer rádio. Não é para brincar de fazer cruzada evangelística. Quando se fala a palavra, ou quando se tem a oportunidade de se falar a palavra, é uma responsabilidade muito grande, porque daqui eu posso mandar um bocado de gente para o inferno e posso também mandar para o céu. Daqui eu posso matar muita gente e dar vida. A palavra, ela
de Deus tem um poder extraordinário que, se eu não souber usá-la, misericórdia. Que foi o que Paulo disse sobre Himeneu e Alexandre. Tem que ter cuidado, pregador. E você, meu irmão, minha irmã, ouvinte, tem que ter cuidado também. Porque você tem a palavra de Deus, mas eu vou pelo que eu ouço dizer. Não, você tem Bíblia. Você deve ser a sua postura, meu irmão, minha irmã, você que não é líder, você que é liderado, você que é ovelha, você que é congrega, você que é ouvinte. Tem que se comportar como os crentes em Bereia. Tem que procurar consultar a Escritura. Glória a Deus, você sabe ler, gaguejando ou não, engolindo, pulando, vírgula, comendo pontuação ou não, você sabe ler. Claro que ler é mais do que eu juntar C-A-K-S-A, casa, é mais do que isso. Eu preciso interpretar. Mas, glória a Deus, você tem as suas faculdades mentais saudáveis para acompanhar o raciocínio do pregador. E ainda vou dizer mais, outra coisa que é mais excelente: você tem o Espírito Santo. Aleluia! Você tem o Espírito Santo, o Espírito que é chamado o Espírito da verdade, porque conduz na verdade. Agora é necessário que você deixe o Espírito Santo lhe conduzir na verdade e que você deseje a verdade. Já disse em outra abordagem que, se você procura a verdade, você vai achá-la. Pode até demorar, mas por desejar a verdade, você vai esbarrar nela. Louvado seja Deus. A nós pregadores é uma responsabilidade muito grande. Eu fico ouvindo às vezes alguns cultos. Não que eu pare para ouvir as pessoas para estar criticando. Pelo amor de Deus, não pense isso de mim não, porque um dia eu vou querer estar ali ouvindo e não vai pensar que eu vou estar aqui assim, olhando para você assim, tipo, quero ver o que essa benção vai falar. Quero ver que... Não sou assim. Mas eu rumino o que eu leio, o que eu falo, o que eu escuto. E eu confesso a vocês que, infelizmente, está bem complicado estar ouvindo os pregadores nos dias de hoje. Poderia pontuar alguns aqui que eu gosto de ouvir, né? E normalmente eu compartilho logo no meu zap, eu mando logo o link para o status e o pessoal acompanha aquela ministração gloriosa. Eu gosto de ouvir o bispo J.B. Carvalho, eu gosto de ouvir o pastor Gessé Góes, bispo J.B. Carvalho, que é da Nações para o Mundo, a igreja lá em Brasília. Se bem que tem um bocado de igreja com esse nome. E o outro que eu falei, Gessé Góes, é da Assembleia de Deus de Fortaleza. Gosto muito de ouvir esse homem de Deus. No momento, para mim, são as pessoas que eu tenho conseguido acompanhar bem mais coerentes. Isso que tem uma abrangência nacional. Tem outros pregadores locais que, claro, a gente gosta de ouvir. Estou falando desse pessoal que tem mídias, milhares e milhares de visualizações, né? E estão avultados no Brasil. Tem pessoas de Deus que eu gosto de ouvir, como os colegas aqui, que eu dou oportunidade porque tenho o que dizer. Pastor Moisés, Pastor Neto, Pastor William, Pastor Arlindo, essa turma de Deus, né? Com quem eu tenho, graças a Deus, amizade. São homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por aí eu tenho escutado coisas que eu digo misericórdia. Por isso que tem pessoas que estão preferindo ficar mais em casa do que ir para a igreja. Porque eu já escutei pessoas dizer assim: rapaz, eu vou para a igreja e não escuto nada que preste. A gente estava ouvindo ontem, eu estava em um culto ontem, de ações de graças. E o irmão estava dizendo: pastor Amaro, eu estou visitando aquela igreja XYZ e tal, mas é muito louvor. E na hora da pregação, não tem palavra de Deus. Eu dizia: o que é que tem? Então,
fala. Eu não vejo Bíblia. Porque Bíblia não é só citar versículo, irmão. Bíblia não é só citar versículo. Paulo recomendou, a gente já viu, em Coríntios, que nós, pregadores, devemos ser considerados como ministros, preste atenção a essa colocação, que isso é forte. Ministros, dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso é muito profundo. Ministro dispenseiro dos mistérios de Deus. Sabe o que é Deus trazer à luz para você aquilo que muita gente não consegue ver? Na Escritura. Eu tenho usado a expressão a lupa do Espírito Santo. O Senhor faz você enxergar. Quando eu pego uma lupa, ela aumenta aqui para mim. Ó. Aleluia. A visão que eu tenho é melhor. Está ampliada. Quando eu me refiro à lupa do Espírito Santo, é essa ampliação do entendimento. Foi para isso que Deus constituiu na igreja pastores e doutores. Não que o doutor não seja pastor. É necessário que, inclusive, nós pastores tenhamos evidenciado em nós esse dom eclesiástico e espiritual do doutorado. Não é fazer doutorado, uma graduação a mais do que o mestrado em qualquer outra graduação, uma especialização, enfim, um aprofundamento científico da matéria. Né? Não. Esse doutor da Bíblia não é quem faz doutorado. Esse doutor da Bíblia é a pessoa que consegue fazer entender aquilo que é difícil as pessoas entenderem em simplesmente ler a Bíblia. É o que torna mais fácil a compreensão. Deus tem levantado pessoas assim. E cabe a nós, pastores, nos colocarmos nessa condição de Deus para que isso aconteça. Porque senão não vai haver firmeza. E o que está faltando no meio do povo de Deus é firmeza. Firmeza espiritual. Porque tem muita gente pensando em deixar Jesus por nada. Por causa de uma doença, por causa de uma provação. Eu ontem estive conversando com um rapaz e ele disse: Pastor Amaro, quando aconteceu isso comigo, teve um problema ele no casamento, ele disse: foi tirado do meu chão. Me desviei, fui para as drogas, fui para a bebedeira, fui para a prostituição, me desviei. Eu crente, conhecedor da palavra, mas quando aconteceu isso comigo, eu desmoronei. Mas aí Jesus falou comigo e disse: não, não é por aí. E aí eu me voltei, estou firme hoje, glória a Deus. Glória a Deus, porque ele recebeu a palavra. Sim, porque o ruim não é cair. Cair é péssimo. Falei, o pior é ficar prostrado. O pior é ficar prostrado. Não é que a pessoa que recebe a palavra não tropece e não caia. Sim, ele tropeça e cai, mas como diz o hino, depressa levanta e começa a andar. Aleluia. Eu já tive meus tropeços e minhas quedas, irmão. Não tenho nem orgulho de dizer isso. Aliás, tenho vergonha. Mas pela misericórdia de Deus, levantei com muita pressa. Porque a palavra nos ajuda nisso. A palavra, ela vem para nos ajudar a evitar cair. Mas se cair, levantar logo. E tem muita gente que está prostrada. E tem muita gente que está prostrada. Está na igreja, mas está prostrado. Na igreja eu digo templo, na congregação.
Está prostrado. Não está vivendo o evangelho com a intensidade que deveria viver. Paulo recomenda a Timóteo, aleluia, que fosse substancial na sua fala. Em outro momento, Paulo diz a Timóteo, que a gente está adiantando porque faz parte da abordagem: cuida de ti mesmo e da doutrina, para que te salve a ti e salve a quem te ouve. A gente vai falar disso aqui. Isso é só para que você, nesse começo do nosso passeio em Timóteo, perceba que a preocupação do apóstolo tem sido a nossa preocupação aqui. Tem sido a minha preocupação nas abordagens. Que hora eu falo para o povo de modo geral, mas agora estou falando para o povo, estou falando para líderes, estou falando para pastores, para pregadores, que eu espero essa mensagem, essa abordagem chegue a eles, estejam me ouvindo muitos e revejam o perfil de suas pregações. Não estou falando do tipo, se é expositiva, se é... Como vocês sabem aí, os tipos que tem de pregação. Eu vou dar aula disso aqui agora. Não é? Mas o teor, o conteúdo e, sobretudo, a motivação é para se exibir, para mostrar que conhece, ou é para cuidar do povo? É para se defender ou é para cuidar do povo? É para matar o povo ou para cuidar do povo? Preste atenção. Que a responsabilidade é grande. E você, meu irmão, minha irmã, aleluia, procure na sua relação com a palavra de Deus, você que lê a Bíblia, e se você não lê, procure ler. Ah, pastor, não lê porque tem um problema de vista. Então vai no oculista, vai no oftalmologista fazer exame da vista. Ele vai te dizer o que é que tu tem no olho. Ele vai te passar um óculos para que tu leia a Bíblia, né? Eu já estou numa idade que a vista não ajuda muito, aí eu estou com esse óculos aqui, ó, baratinho, porque ele amplia um pouquinho de nada a letra. Vocês percebem que eu boto ele, porque quando eu vou ler, né? Pronto, esse aqui que eu uso, eu não vou dizer a referência dele, senão muita gente vai querer comprar, e não é por aí. Não é porque deu certo para fulano que vai dar certo para Beltrano. Tem que ter cuidado, até para não prejudicar mais a vista. Se o problema é esse, procura um oftalmologista que vai te caminhar para fazer o óculos. Ah, pastor, meu problema é que eu não sei ler. Ainda hoje tem gente que não sabe ler. Procura alguém para te ensinar a ler. Procura alguém que possa ler para ti. Procura ouvir a voz do divino. Não perde. Dia desses eu fiquei feliz, porque a irmã cheguei atrasada, perdi a mensagem. Perdeu não, tá lá no YouTube, vai para lá e escuta. Vai para o Instagram da Rádio Tamandaré e escuta. Vai para o YouTube da Rádio Tamandaré e escuta. Já tem aí, já está inscrito no canal Acorda a Bênção. Quando o Luciano posta no canal, já aparece a notificação se você acionou o sininho. Essa é a nossa preocupação. De que você aprenda a palavra, para que você esteja no lugar da bênção, que é a presença de Deus, para que você seja crente para ir morar no céu, porque só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Espero que esta palavra tenha mexido com vocês todos, impacte vocês todos. Se não fez nada, foi a voz de Amaro Correia que vocês ouviram. Se fez alguma coisa, se espantou, eita, aleluia, se edificou, se consolou, se exortou, foi a voz de Deus, a voz do divino.
Momento de oração.